Fala aí, Incuber, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Mago Contact Form 7. E para você ficar por dentro de todas as aulas, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e participe com a gente aí nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Vamos que vamos, e antes de começar o curso, roda a vinheta! Fala aí, Incuber, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Mago Contact Form 7. Eu sou o Paulo Felipe e nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com um tipo de campo text area, que é um campo parecido com um campo de texto, só que ele aceita mais caracteres, é um campo maior, né, para textos maiores, né? Então a gente vai utilizar esse campo aqui no exemplo do nosso formulário para aceitar a descrição do nosso candidato, né? A bio dele, vai falar assim, escreva, fale um pouco sobre você e vai deixar aí pro cara se apresentar em algumas palavras, beleza? Então a gente vai conhecer esse tipo de campo. A gente vai colocar aqui, eu vou marcar que eu quero que ele apareça aqui no final. Eu vou vir aqui, ó, área de texto. Vou colocar o nome aqui, ó, vai se chamar então bio candidato. E é aí a descrição do meu candidato. O valor padrão vai ser conte-nos um pouco sobre você. Então aí, deixa livre aí pro candidato dar um disclaimer dele aí, se vender para nossa empresa aqui, beleza? Então eu marco aqui que ele vai ser como um placeholder e a gente vai salvar aqui e ver lá como que ele ficou. Então é bem simples para inserir ele aqui no primeiro momento. Então a gente vai atualizar aqui a nossa página de contato para ver aqui ó, o nosso text area em ação. Olha lá, conte-nos um pouco sobre você. Ele já tem esse tamanho por padrão aqui. Cada tema tem um tamanho diferente, padrão, tá? Então o seu pode estar maior, pode estar menor. Então a gente vai aprender também a configurar melhor esses parâmetros aqui através dos parâmetros aqui, né, do Contact Form. Então a gente pode inserir aqui, ó, para definir o tamanho do nosso formulário, ele trabalha com um sistema de coluna e linha. Por exemplo, eu quero que ele tenha 5 colunas e 5 linhas de altura. Tá? Então a gente vai salvar aqui e vai ver aqui o resultado aqui na nossa tela para ter uma noção melhor. Eu não sei te dizer exatamente quantos pixels tem cada linha ou quantos por cento da tela tem cada coluna, né? Mas a gente consegue ter uma noção ali através de ir testando. Ó. Então aqui ele já colocou para mim com 5 e 5, ó. Eu acredito que o tema deve ter alguma configuração para o text area ser 100%, porque 5 era para ele ser menor, né? Com 5 col. Ele marca aqui, ó, col 5. Vou diminuir aqui, ó, só para ver se é isso mesmo. As configurações da col ele não pega. Deve ser porque o tema força o text area a ser width 100%, tá? Largura 100%. E o row aqui a gente pode diminuir aqui para 2 para ver, ó. Ele fica menorzinho. E se a gente colocar aqui 15, por exemplo, ele vai ficar bem grandão. Ó. Então é bem legal assim, a gente utilizar pelo menos as rows para controlar a altura do formulário, caso ela do campo, né? Caso ela não fique muito legal. E você pode fazer isso distinto, separado, né? Tipo só uma das opções. Por exemplo, eu quero somente configurar as linhas. Então eu deixo do X para a direita. Né? Então o X para a direita ele vai configurar o tamanho, a quantidade de linha que vai ter o campo de área de texto e do X para a esquerda a quantidade de colunas, né? Se meu tema permitisse as colunas, por exemplo, eu quero só 5 colunas e altura padrão. Aí eu deixaria aqui 5x, mas eu quero que fique x5, né? Que vai ser 5 linhas aí no meu formulário. Um outro parâmetro interessante é que a gente consegue definir um tamanho mínimo, uma quantidade mínima, perdão, e uma quantidade máxima de caracteres para ser inserido dentro desse campo. Então, assim, como é uma bio, é inaceitável ter aí menos de 100 caracteres, né? Por exemplo, só um valor baixo aí. Então a gente vai configurar isso daqui, ó. Então eu vou escrever aqui, ó. Não tem nos parâmetros do campo aqui no painel, né? É mais estudando mesmo um pouco que você conhece outros parâmetros de cada campo. Então a gente vem aqui, ó, vou colocar aqui, ó, minlength e vai ser 100. A minha largura, a quantidade mínima e a quantidade máxima aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, o maximum length
PH. Vou colocar aqui então 900. Então o cara vai poder de 100 a 900 caracteres se descrever aqui dentro do nosso formulário, beleza? Então eu vou inserir aqui já a nossa label. Fechar a label. E vou inserir aqui então. Vou seguir o mesmo padrão ali. Conte-nos um pouco sobre você. Maravilha. Então, feito isso, a gente vai salvar aqui e vai fazer o teste aqui do min length, pelo menos, né? E funcionando o min length, o max length vai funcionar também da mesma maneira. Então a gente já vai ter o formulário aqui com a altura configurada para 5 linhas. Olha lá, ele já ficou menorzinho do que o tamanho padrão. Eu gostei assim. Eu vou colocar aqui então alguns caracteres, vou enviar e a gente vai ver aqui ó, o retorno de erro. Ó, o campo é muito curto. Então assim, esse parâmetro de min length e max length, a gente pode usar eles em alguns outros campos, tá? Como por exemplo, URL, texto, número de telefone. Então, uma validação também que a gente poderia inserir aqui seria o min length e o max length, né? Que seria pelo menos, vou colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 caracteres e o máximo 13 caracteres, por exemplo, para ficar dentro desse intervalo. Então você consegue colocar esses parâmetros aqui ó, nesses tipos de campos. Seria só copiar aqui e colar lá. Então ele ia limitar isso daí, né? No nome também daria para pôr e tal. Então você consegue passar esses parâmetros aí nesses tipos de texto, nesses tipos de campo, perdão. E aí vai validando ainda mais, né? Então a gente viu aqui funcionando aqui ó, o tamanho do campo pequeno e tal. Então se a gente colocar ali mais de 900 caracteres, ele vai deixar enviar tranquilamente. Tá? Então esse daqui é o campo text area. Eu espero que você tenha entendido como funciona, tenha pego a sacada, como que dá para validar as coisas aqui usando ele. Conheceu agora o min length, o max length. Espero que seja muito útil para você. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar. Deixe seu feedback também, participa com a gente aí das aulas. E eu te espero na próxima aula e aquele abraço!